Turma, esse ano então a gente vai recomeçar os estudos aqui da nossa igreja. E eu pensei em trabalhar em 3 grandes áreas na questão dos sermões aqui. E eu quero só já trazer para vocês, para a gente começar a alinhar talvez estudos, expectativas e tudo mais. Primeiro nós vamos continuar com o livro de Atos. O livro de Atos tem sido, para mim, como pastor, uma grande bênção na compreensão do que foi a igreja. Então, um olhar sobre o passado. O livro de Atos tem sido uma bênção também na compreensão do que é a igreja, da sua essência. E o livro de Atos tem sido bom para mim em avaliar aquilo que precisa melhorar na igreja, ou seja, o que a igreja pode ser, que é o seu potencial. Então, nós voltaremos, no momento devido, a estudar o livro de Atos. E pelo que eu calculei, esse ano a gente não termina. Mais um ano, chegaremos provavelmente ao capítulo 22, mas já caminhando para o final do livro de Atos, ok? Vamos ter também, ao longo do ano, a presença ilustre dos nossos homiléticos, pregando aqui com um pouco mais de frequência esse ano, e com irmãos também que Deus tem trazido à igreja aqui. Então teremos aí sermões especiais dessa turma que está, de alguma forma, sendo útil por Deus, usada por Deus aqui na pregação da igreja. E finalmente, nós vamos trabalhar, talvez uma vez por mês, talvez mais, uma outra série que eu vou começar hoje, que eu estou chamando essa série de Vozes Antigas, que é o estudo de alguns personagens da Escritura. Então eu já preparei 12, por que 12? Não é um número mágico, são 12 meses, né? Então será uma vez por mês, talvez mais, porque eu já na primeira de hoje vou ter que fazer em 2 partes. Mas a ideia é uma série que vai perpassar o ano todo, não necessariamente no primeiro domingo, mas o que eu penso, turma, é que a teologia, ela precisa ter perna, ela precisa ter rosto, ela precisa ter mão, às vezes. Tanto naquilo que a gente deve repetir na vida de outros, tanto naquilo que a gente não deveria fazer. Então, nós precisamos de modelos, turma. De modelos de como fazer e, eventualmente, de exemplos de como não fazer. Então, eu selecionei, a priori, uma gama de personagens. Aí o primeiro deles vai ser Abraão, que eu vou começar já já. Mas só para você ter uma ideia do elenco, né? Para esse ano aqui nós temos, está programado, pode mudar um ou outro aqui. Então, Abraão, depois eu vou pular para Jacó, Moisés, Josué, aí Débora. A Débora não estava escalada, eu escalei de última hora. Sansão, Ruth, Davi, e agora vem aqui o pessoal do mal aqui, Acabe e Jezabel. Vou fazer um casal aqui do mal, né? Eliseu, Jeremias e Esther, são todos personagens do Antigo Testamento. Nós vamos trabalhar aqui mais ou menos uma vez por mês. E hoje nós vamos começar com Abraão. Eu, inclusive, encomendei uma música que o Cassiano tocou. A música é Amigo de Deus. Vocês sabem por que eu encomendei Amigo de Deus, não? Tiago 2,23 diz que Abraão foi chamado Amigo de Deus. Não sei se ele cantaria essa música. Não existe nada melhor. 25 anos de espera por um filho, não sei se ele cantaria. Talvez depois, talvez velhinho ele cantasse. Mas eu pedi para lembrar do Abraão, e eu quero então falar de Abraão. Abraão é um personagem na Escritura que tem muita revelação. Eu imprimi todos os textos de Gênesis sobre Abraão e deu 14 páginas, numa fonte Arial, calibre Arial, sei lá, 10. Então é bastante coisa, então muita revelação sobre Abraão em outros livros. Só no Novo Testamento Abraão é mencionado 74 vezes. E ele é tratado como o pai da fé, e para ser honesto, não é só da fé cristã. Ele é tratado, inclusive, na história como o grande pai de 3 grandes religiões, que são o judaísmo, o islamismo. Por conta do episódio de Isaac / Ismael, que na cultura judaica, na Bíblia, ele vai sacrificar Isaac, na cultura muçulmana ele vai sacrificar Ismael. A gente sabe que foi Isaac, mas enfim, pai do islamismo,
e, de certa forma, também pai do cristianismo. Então, ele tem sido tratado como um personagem, aí até hoje os judeus são chamados de filhos de Abraão, e é um tipo de história que nós vamos começar já já, que é difícil de contar. E ela é difícil de contar pelo volume de informação que nós temos, e por isso eu decidi então organizar a história de Abraão em 4 etapas. Vamos ver se estão aqui, está aqui, as 4 etapas. E as 4 etapas sobre a vida de Abraão, eu vou usar o tema principal, digamos assim, o tema que vai amarrar essas etapas, é o tema da promessa. Eu escolhi promessa, segundo esse dicionário, é uma declaração de garantia, que é feita a outra pessoa a respeito do futuro, que declara que quem prometeu vai praticar ou deixará de praticar algum ato ou vai entregar ou outorgar determinada coisa, geralmente no bom sentido de subentender que trará vantagens ou prazer à pessoa. Então, o tema de promessa vai estar nessas 4 fases da vida de Abraão, que a gente vai começar a ver hoje. E as 4 fases da vida de Abraão são: a primeira vai ser a promessa. A promessa em si, a vida de Abraão é marcada por uma promessa. Depois, nós vamos ver ainda hoje, o tempo da espera pela promessa. E é um tempo bem complicado aqui, são 25 anos de espera. E semana que vem a gente vai ver, se estivermos todos vivos, o cumprimento dessa promessa. E depois, por último, ainda na semana que vem, quando essa promessa que foi dada, que foi realizada em parte, ela é colocada à prova. Então nós vamos começar aqui na primeira etapa, que é justamente a etapa da promessa. E a promessa que é dada a Abraão, turma, ela acontece dentro de um contexto. Abraão é um camarada que vive numa cidade chamada Ur dos Caldeus, que é tipo a Nova York do começo do 2º milênio antes de Cristo, estamos falando de mais de 4.000 anos atrás. E Abraão mora em Ur dos Caldeus, e ele é um camarada que vai receber a promessa nessa região. Só que antes de falar da promessa em si, eu quero trazer para vocês o contexto de Abraão quando ele recebe a promessa. Então, antes de falar da promessa, eu quero falar do contexto da promessa. E o contexto da promessa, em que ele recebe a promessa, é marcada por 3 Is. Primeiro I está em Josué 24:2, que diz assim: Josué disse a todo o povo. Josué começa falando de Abraão aqui, Josué 24, e ele menciona algo do contexto de Abraão quando ele recebe a promessa, que a gente vai lidar já já. O contexto é assim: Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates. E presta atenção nesse verbinho aqui, no plural, e prestavam culto a outros deuses. O contexto em que Abraão recebe a promessa, turma, é um contexto de idolatria. Quando Abraão recebe a promessa, ele não serve ao Senhor. É interessante. Ele não serve a Deus, é um contexto de idolatria. O pai dele é idólatra, o avô dele é idólatra, o pai dele é idólatra, ele é idólatra. E se ele continuasse aqui, ele seria continuamente idólatra. Esse é o primeiro I do contexto da promessa. O segundo I do contexto da promessa tem que ver com a idade. Quando Abraão sai para Canaã, ele tem 75 anos de... Um jovem, né, pai? Um jovem. Você está com 7,9, 7,5 é um garoto. 75 anos, partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Então, desculpa, está errado aqui, tá? Eu não troquei no slide. É o segundo I, o da idade, ok? O da idade, né? O terceiro I, vocês já viram, é o da infertilidade. E olha lá, tanto Abraão como Naor casaram-se, o nome da mulher de Abrão era Sarai, o nome da mulher de Naor era Milca, e esta era filha de Harã, pai de Milca e de Isca. Ora, Sarai era estéril e não tinha filhos. Quando a promessa é dada, esse é o contexto, um contexto de idolatria,
um contexto de alta idade. A Sara tem 10 anos a menos que Abraão apenas. Sara é uma jovem senhora de 65 anos. E é um contexto em que, na pessoa de Sara, é um casal infértil. E infertilidade nessa época, turma, é a pior coisa que podia acontecer com uma família. O indivíduo, se ele tivesse bens, enfim, se ele tivesse gado, se ele tivesse dinheiro, a infertilidade ainda traria sobre essa família a ideia de que eles estavam sob maldição, especialmente para a mulher. Então, a história, turma, dos servos de Deus, na Escritura, não são histórias de felicidade do começo ao fim. É interessante isso. Muitas vezes são histórias que terminam bem. Mas a marca da existência dos servos de Deus ao longo da história, ao longo do processo em que Deus está trabalhando com eles, são histórias recheadas, turma, recheadas de dores, recheadas de lágrimas, de angústia, de problemas. E a primeira menção que nós temos da pessoa de Sara em Gênesis, não está escrito ali, desculpa, o capítulo, Gênesis 11, é que essa mulher é infértil. Ela surge, aqui a esposa de Abraão, e esse casal aqui surge na Escritura com estigma, que na cultura de 4.000 anos atrás era o pior estigma que eles podiam ter, que é o da infertilidade. E aí nós temos então essas características do contexto em que surge a promessa. E eu acho bonito, turma, a promessa vir aqui. Porque mostra para a gente de cara que Abraão não tem mérito. Tudo que vai acontecer na vida de Abraão, não é Abraão que escolheu, é Deus que fez através dele, Deus o escolheu. Deus faz com um cara que é assim. Idólatra. Família amaldiçoada e idoso. E começa então, surge a promessa. Eu quero conversar com vocês sobre essa promessa aqui. Diz assim o texto de Gênesis 12. Então, o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos parentes e da casa do teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Eu farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o teu nome e você será uma bênção. Eu abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Mas por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Depois chega o versículo 4 que diz: partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Eu quero trabalhar os 3 primeiros versículos. São versículos muito debatidos em teologia. Eu não vou entrar no aspecto teológico mais profundo, escatológico, nada disso. Eu só quero lidar com os elementos que compõem essa promessa. Eu estou dizendo para vocês que promessa é o elemento unificador de toda a história de Abraão. E essa é a promessa: sai da tua terra, e ele diz: vai para uma outra terra, farei de você um povo, e em ti serão benditos todos os povos da terra. É uma promessa, turma, que na teologia a gente vai falar, ela compõe 3 elementos. O primeiro elemento é o elemento da terra, o segundo elemento vai ser o elemento do povo, e o último elemento vai ser o elemento do legado. Eu quero trabalhar rapidamente cada um desses aqui. Quando é feita a promessa para Abraão, o primeiro elemento é que Abraão vai, não ele, mas os seus descendentes vão herdar uma terra. Interessante que Atos capítulo 7, no discurso de Estevão, quando ele menciona Abraão, olha o que Estevão diz sobre Abraão. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele e depois dele, os seus descendentes, possuiriam a terra, embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos. Para o judeu, um grande elemento importante da promessa dada para Abraão é que eles teriam uma terra. Deus promete terra para Abraão a partir dos seus descendentes. Então veja, embora Abraão não tivesse herdado nada, o único pedaço de terra que Abraão vai ter até o fim da vida é o túmulo da sua esposa. Mas Deus promete terra
para os descendentes de Abraão. Segundo elemento, Deus promete para Abraão um povo, farei de você um grande povo. É interessante que muitos historiadores seculares, especialmente, começaram a dizer que Abraão tinha sido um mito inventado para dar senso de unidade ao povo de Israel. E qual que é o argumento do pessoal que estuda a arqueologia e tudo mais? Eles vão dizer o seguinte: Abraão é um mito porque não há nenhum registro de migração em massa, saindo de Ur até a terra de Canaã por volta do ano 2000 a.C. Ao que os teólogos responderam: é claro que não tem nenhum registro de migração em massa, porque não saiu um grande número de gente, saiu da terra de Ur um casal, o sobrinho do casal e os seus empregados. Uma família. Interessante isso. O que houve foi um punhadinho de gente saindo lá de cima e descendo até Canaã. Tendo saído um punhadinho de gente, entretanto, Deus diz: farei de você um povo. E no texto não fica claro aqui como que vai vir esse povo, mas em Gênesis 17, 19 diz: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe chamará Isaque. O povo vai vir por meio de um único filho, Isaque. E esse é o segundo elemento da promessa, que Abraão vai receber ou vai se tornar, a partir de Abraão, um povo. E o último elemento, Deus promete para Abraão um legado: por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Turma, Abraão, ele é um imigrante. Ele é um homem que vive em tendas. E Deus promete um legado para Abraão que é mundial. E mais, atemporal. Todas as famílias da terra serão. Futuro, inclusive. Isso para um homem que está com 75 anos... e para uma mulher que está com 65 anos. Um legado para toda a humanidade, e vinculando o nome de Abraão a algum tipo de bênção que todo mundo receberia em algum momento da história. E mesmo nesse contexto de idolatria, idade avançada e infertilidade. Turma, essa é a promessa de terra, de povo e de legado. A gente vai voltar isso bem no fim do sermão daqui a pouquinho. Essa é a promessa. Deus fala para Abraão sair e promete terra, povo e legado. E aí chega a segunda e última parte do que a gente vai estudar hoje. Só o momento da espera pela promessa. Espera pela promessa. Eu chamei de espera, turma, porque entre a promessa ter sido feita e a promessa ser cumprida, eu já falei para vocês, serão 25 anos. 25 anos, não são 25 dias, não são 25 meses, serão 25 anos. E o cumprimento da promessa começa com erros e acertos de Abraão. Aqui eu quero começar então falando desse tempo de espera, considerando que são 25 anos. Turma, 25 anos é bastante. Quantos aqui tem menos de 25 aqui? Tem gente que levantou a mão aí, que não deveria, né? Ó, uma galera, menos de 25, vocês têm menos de 20, todos vocês, levanta ele, deixa eu ver. Cara, é uma galera, hein? Bastante, hein? Que igreja jovem, né? Interessante, turma. 25 anos. Dá para fazer muita coisa boa, não dá? Tem um monte de gente aí que tem menos de 25 e já faz muita coisa legal, não faz? Agora fala para mim, 25 anos vai fazer um monte de besteira também, não dá? Não dá? Dá para estragar a vida em 2 dias. Em 25 anos dá para estragar a história, não é? Eu quero então gastar alguns minutos com vocês falando dessa segunda etapa de 25 anos. E uma espera de 25 anos. E eu vou fazer uma tabela aqui de erros e acertos de Abraão e de como Deus reage e Deus age em meio aos erros e aos acertos. É interessante que tem bastante acerto aqui de Abraão, bastante coisa boa, especialmente no começo. A gente vai começar só acerto, ele começa bem, né?
Mas depois, não é só acerto no começo, mas é mais depois dá umas escorregadas, turma. E eu quero trabalhar como que Deus age a partir de um homem e de uma mulher que esperam 25 anos, já começando dos 75, ok? Começa dos 75 até os 100. Então não é 25 anos, dos 25 aos 50, já dos 75, já era para ser alguém já escolado na vida. Olha que interessante. Então, a coisa começa bem. Partiu Abraão, Deus faz a promessa, manda ele sair, faz a promessa, o que Abraão faz? Abraão obedece. Como? Imediatamente. Eu acho bonito na Escritura que muitos servos de Deus são assim. Quando Deus se revela a eles, muitas vezes a coisa, ele obedece assim, sem pensar. Pá! Começa muito bem. Em seguida, ainda em Gênesis 12, tem uma grande fome na terra de Canaã. Então, Abraão parte para Canaã, chega ali, se estabelece, tem uma grande fome. Com a fome, o que ele faz? Ele faz o que muitos fizeram na antiguidade, né? É interessante, o texto de Gênesis 12 vai dizer que ele foge para o Egito. Cara, é tão interessante isso. Essa ideia de fugir para o Egito começa com Abraão, mas vai ser uma perspectiva que vai perdurar na história de Israel inteira. O Egito é tanto o lugar de proteção. Abraão foge para lá quando está com fome, José vai para lá e é cuidado por Deus ali, Jacó leva seus filhos para buscar comida no Egito, Jesus, quando está sendo perseguido ali, Herodes quer matar as criancinhas, José vai para o Egito. Agora, Egito é o lugar de proteção, mas na Escritura, Egito é lugar de tentação também e de escravidão. Há essa contradição, o Egito não é só bom, mas aqui Abraão foge para o Egito e eu acho interessante, 75 anos ele, Sara está com 65, uma senhora de 65 anos. Senhorinha de 65. Deixa eu falar uma coisa, desculpa esse direto aqui. Sara é uma senhorinha que está inteira. Sabe por quê? Olha a situação. Abraão fala para ela o seguinte, nós vamos chegar lá, você é bonitona. Com 65, olha, o faraó vai crescer o olho para você. Então, chega lá, não diz que é minha esposa, diz que é minha irmã, porque senão a gente vai ter problema, o cara vai me matar para ficar com você. Desse nível a coisa. E dito e feito, chega lá, a faraó fala, nossa, meu Deus. Chegou uma senhora de 65 anos, põe ela no harém, não tem relações com ela, mas coloca ela no grupo de mulheres de faraó. Só que Deus amaldiçoa faraó. E aí descobre, enfim, aí é interessante que Deus amaldiçoa faraó descobre então que ela é casada com Abraão, e aí, nisso, faraó dá um monte de bens para Abraão, para comprar, né, esse tipo de negociata daquela época, comprar a Sara, e depois que descobre que Sara é esposa de Abraão, Abraão não devolve. É interessante, Abraão sai rico de lá, olha como é a mão de Deus. Abraão mentiu, o texto diz com todas as letras, Abraão mentiu, e depois ele sai abençoado, com os bens de faraó. É interessante. O texto segue, Gênesis capítulo 13, e eles vão, agora em Gênesis 13, e eu quero ler para vocês Gênesis 13, 3 e 4, é interessante, olha o que acontece aqui. Ele partiu do Negueb em direção a Betel, indo a outro lugar, até chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente. E o que vai aparecer agora em Gênesis 13 e 4 é interessante. E ali pela primeira vez, tinha construído um altar, e ali Abrão invocou o nome do Senhor. Eu só quero dar uma pausa aqui, nem vai para essa tabela agora. Essa expressão Abraão invocou o nome do Senhor, na história de Abrão em Gênesis aparece 4 vezes. E nas 4 vezes ele constrói um altar, feito de pedras, não sei se é algum tipo de argamassa, mas ele faz um altar de pedras. E eu achei interessante que um comentarista disse o seguinte:
Abraão é um camarada que vive em tendas. Monta a tenda aqui, muda para lá. Mas conforme ele passa, a morada dele é temporária. Mas os altares não são. Interessante, né? Os altares vão ficando para as próximas gerações. Abraão é um homem que, enquanto ele vive em tendas, para o Senhor ele constrói altares. E o que é mais interessante? A última dessas 4 vezes na história de Abraão, em que ele vai invocar o nome do Senhor, ele constrói um altar ao El Elyon, que é o Deus eterno. Abraão sabe que ele é temporário, que ele é peregrino, mas onde ele passa, ele deixa marcas da eternidade de Deus, especialmente no seu último altar, quando ele diz ao Deus eterno, e essa é a primeira expressão de o Deus eterno que aparece na Escritura, aparece com Abraão. Muito interessante aqui essa perspectiva. Voltando então um pouquinho à história de Abraão, aqui em Gênesis 13, quando Abraão volta ali do Egito, os rebanhos agora são maiores, o faraó deu um monte de bicho para eles lá, e o sobrinho de Abraão também tem rebanho, e aí tem aquele momento em que os pastores de um, pastor de outro começam a brigar, porque tem poucos recursos, os dois sobem numa montanha, e Abraão diz assim para Ló, e eu quero ler para vocês agora aqui. Ló, escolhe o que você quer. O que você escolher, eu vou para o outro lado. E eu quero chamar a atenção da diferença entre Abraão e seu sobrinho Ló. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, tudo verdinho, sabe? Nossa, o cara consegue ver uma maçã a 30 quilômetros, não é? Como a terra do Egito. Isto se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. E eu quero chamar a atenção essa observação aqui de Moisés, aqui, olha lá. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Interessante essa passagem aqui. Ló cresce os olhos para um negócio chamado prosperidade, recurso, bens. Como já disse para os irmãos em outros sermões, outras conversas, nossa, turma, dinheiro é uma motivação para a tomada de decisões que, biblicamente, desculpem falar, não é legítima. Esse interesse por essas coisas, desculpem. E Ló, ao escolher aquela região que era tão boa para o rebanho, ele não percebe ou ignora ou minimiza esse último versículo. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos. Então, existe coisa mais importante do que recursos. Boas companhias são mais importantes do que recursos. E o texto termina da seguinte forma, olha que interessante. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo eu darei a você e a sua descendência para sempre. Lembra da terra como promessa? Agora ele está vendo ali. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Ele fala, está vendo essa terra? Aí a primeira analogia do que vai ser o povo. É que nem o pó da terra que você está vendo, vai ser o número de gente que eu vou te abençoar. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu darei a você. Então Abrão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Mamre em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Muito interessante que Abrão deixa Ló decidir sobre qual é o melhor lugar. Só que para Abrão, qualquer lugar está bom, porque é o lugar em que ele consegue se relacionar com Deus e é a terra que Deus vai dar para ele e para as próximas gerações. Em seguida, na história de Abrão, chega em Gênesis 14,
uma guerra na região, provavelmente o rei da Síria, pelo nome dele, ele vem, invade toda a região, briga com vários reis, e nessa invade Sodoma. E ao invadir Sodoma, leva Ló junto. E Abrão, então, ele pega 318 homens, e ele vence a guerra contra o rei da Síria. E na volta dos despojos, é interessante que, tendo vencido a guerra, ele encontra o rei de Sodoma, que agora Abrão resgatou as pessoas de Sodoma, e o rei de Sodoma diz para ele o seguinte: Abrão, faz o seguinte, eu fico com as pessoas, por algum motivo, você fica com o dinheiro, você fica com os bens. E sabe o que Abrão fala? Cara, eu não quero nada seu, não quero nada seu, fica com tudo, eu não quero nada. É interessante isso. Quando Abrão ele resgata Ló, ele não quer negócio com o rei de Sodoma, mas ele encontra um outro rei, e é muito interessante essa passagem aqui, que é o tal do Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Não temos a menor ideia, não sabemos. Melquisedeque é tratado no Novo Testamento como aquele cara que você não sabe nem de onde veio, né? Nem para onde foi. Mas o que a gente sabe é que ele é sacerdote do Deus Altíssimo. E tudo que sabemos sobre Melquisedeque está aqui. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Começamos bem aqui, né? E abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Com o rei de Sodoma não tem negócio, mas com o sacerdote de Deus, Abrão entrega o dízimo, mostrando que Melquisedeque é superior a Abrão. E Hebreus depois vai explorar isso mais para frente, que nós não vamos lidar aqui hoje. E aí é mais um acerto de Abrão aqui, olha lá. Então ele resgata Ló e dá o dízimo aqui para Melquisedeque. Chega então Gênesis capítulo 15, e eu só vou gastar um tempinho a mais aqui, já estou terminando. Eu olhei e falei: gente, 5-1. Falei: rapaz, eu não tinha percebido isso. Eu estou terminando, mas eu tenho 15 minutinhos aqui. São 11h28. Eu falei: meu Deus do céu. Falei: cara, eu não sabia que eu falei tanto assim, né? Já estava sendo arrebatado aqui, né? Os anjos cantando e tudo mais. Chega então em Gênesis 15, o texto mais importante da vida de Abrão. Esse texto é tão importante que ele é citado no Novo Testamento 3 vezes, e nas 3 vezes em que ele é citado para se fazer teologia da mais pura, especialmente teologia de salvação e da eleição, que é o texto de Gênesis capítulo 15, versículos 1-6, que diz assim: depois dessas coisas o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro de tudo que possuo é Eliezer de Damasco, que era servo dele. E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando para fora da tenda, disse-lhe: olha o céu e conte as estrelas, se é que você pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. E agora vem o versículo, Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Interessante esse texto aqui. Deus anuncia a recompensa a Abrão, aparece para ele, e Abrão diz: e o meu herdeiro? São 25 anos de espera. Quando Abrão faz essa pergunta, fazia 10 anos que havia acontecido a promessa. 10 anos. Abrão fala: turma, Senhor e anjos, eu estou com 85. Acho que não temos ninguém aqui com 85 hoje. Senhor, estou com 85. É o meu servo que vai herdar? É isso mesmo? O Senhor não me deu filho. E é interessante a resposta. A resposta é: um filho gerado por você. Ele não menciona Sara aqui. E isso vai ser importante para o capítulo 16.
E é interessante que aí Deus menciona as estrelas. Vocês que moram na cidade talvez não tenham tanto privilégio como a gente que mora na roça de ver o céu estrelado. Eu vou contar, mãe, eu vou contar. Pode contar, mãe? Pode? Vou contar. Tivemos um Natal, né? A gente passou o Natal na casa da minha mãe. Nós não bebemos nada, tá? Nada. Mas o Natal terminou com todo mundo deitado na grama, olhando as estrelas do céu. Que estava um céu tão bonito, mas tão bonito. E se alguém tirasse uma foto, nós falamos, nossa, o pastor aí, né? O pastor é a mãe do pastor, e todo mundo deitado no chão, né? Mas é tão bonito ver, eu lembrei dessa passagem aqui, embora na época eu não soubesse que eu ia pregar sobre Abraão, e eu imagino o céu de 4.000 anos atrás. Depois que Deus fala isso para Abraão, toda vez que ele saía lá fora no deserto e deitava no chão para ver as estrelas, e ele falava, nossa, eu não consigo contar. E no texto diz que ele creu. Então, me parece que esse olhar as estrelas agora compõe um olhar alegre do Abraão, depois de 10 anos da promessa. E esse texto que diz que ele creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça, é o texto que é uma espécie de você pode chamar assim, de uma conversão mais profunda de Abraão. No Novo Testamento isso é mencionado como a justificação de Abraão. E aqui está a chave da história. Porque agora ele vai começar a pisar na bola para valer. Aqui e ali. Mas é alguém que se torna filho de Deus pela fé. E é interessante. Ter erro na vida, turma, é ruim. Errar é ruim. Mas é nesse texto que você começa a ver que, tendo sido considerado justo, não são mais os erros da vida que nos definem. E é interessante que os acertos de Abraão meio que param por aqui. Ele é alguém que começa bem. Eu sempre digo que começar bem já não é fácil. Mas é mais fácil ou menos difícil começar bem do que terminar bem. Terminar bem é difícil. Então, Abraão começa bem. Mas agora vem os seus erros. Olha aqui, só terminando aqui. Abraão crê, é justificado, e Deus reafirma a sua descendência como as estrelas do céu. Nesse texto de Gênesis 15, Deus faz um pacto com Abraão, pacto de suzerania, passa no meio dos animais. E ele diz então que o filho de Abraão será um filho biológico. E isso explica o próximo tema aqui, que é um erro de Abraão e de Sara. Gênesis 16 vai dizer o seguinte. Naquela época tinha um costume de os filhos do casal eram os filhos biológicos dele e dela, do marido e da mulher, mas os filhos da serva da mulher eram considerados para fins de cultura e de herança filho do homem. Quando o homem tinha filhos com essa serva, que era muito comum nessa época. Sara, então, sabendo o costume, tem a ideia, fala o seguinte, então Deus falou que vai ser seu filho. Está aqui a minha serva, chamada Agar, do Egito. E você faz um filho nela. E aí cumpre a promessa e está tudo certo. É seu filho. Abraão, esse jovem de 85 anos de idade, é um velhinho animado, né? Velhinho animado. 85. Surpreendentemente, ele aceita a proposta. E dorme com Agar. Isso foi irônico, ok? Sarcástico, né? A moça engravida. E olha a confusão que isso dá. Gênesis 16:5 diz assim: então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Mas a ideia tinha sido de Sara. Coloquei minha serva em seus braços. E agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Turma, deu treta esse negócio. É claro. E nesse episódio, Abrão expulsa Agar, grávida, para o deserto. Ela vai, Deus aparece para ela. E é interessante que quando Deus aparece para ela, Deus aparece para Agar e diz assim:
Disse então o anjo do Senhor: volte à sua senhora e sujeite-se a ela. Eu acho interessante essa frase. Turma, Deus não subverte a hierarquia. Ela é serva de Sara. E fala: você volta e faz o que é certo. Se submete a ela. E é interessante que Deus diz mais para Agar. Eu acho bonito esse texto. Está tudo errado aqui. Está tudo errado aqui. Mas olha o que Deus diz para Agar. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os teus descendentes que ninguém os poderá contar. Que inclusive são os árabes que estão aqui representados. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Deus ouviu a escrava. Só que aí vem quem é Ismael. E tem muito irmão que tenta copiar como era Ismael, que diz assim: e ele será como um jumento selvagem. Sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Tem irmão que tem a unção de Ismael. Não é? Essa é a realidade. Acontece. Mas mesmo assim, Deus abençoa e protege tanto Ismael quanto Agar. Foi um erro isso. Não era esse o plano de Deus através de Agar. Com 10 anos de silêncio, então, surge Agar e Ismael. E se passam mais 13 anos da vida de Abrão que nós não sabemos o que acontece. Até que finalmente chega o tempo em que a promessa começa a ser cumprida. 25 anos depois de que a promessa foi feita. 13 anos depois do nascimento de Ismael. Em Gênesis 17, Deus aparece para Abrão e muda finalmente o nome de Abrão para Abraão. E diz, em Gênesis 17, 5, que o filho, Gênesis 17, 16, o filho vai vir através de Sara. Ele diz assim: eu abençoarei a Sara e por meio dela darei a você um filho. É interessante esse texto aqui. Deus diz: o filho não é só seu, Abrão. Agora você vai ser Abraão, e Sara, que era Sarai, você vai ser Sara. Porque o filho vai ser seu também. E o que eu acho estranho desse texto é que, tendo dito isso, no versículo 18, Abraão disse a Deus: permite que Ismael seja meu herdeiro. Como assim? Deus está prometendo que vai ser por meio de Sara. E você termina de falar isso e você diz: não, mas eu quero Ismael. Não sei se Abraão tinha se afeiçoado a Ismael, ou talvez, depois de 25 anos, Abraão já não quer brincar mais de espera, de promessa. É o que acontece com a gente às vezes. As coisas às vezes demoram, e chega um momento que não quer brincar mais. Egoísta esse Abraão, não é? Não, eu já tenho o herdeiro, deixa ela. E Deus responde assim, olha lá, versículo 19: na verdade Sara, Deus é muito claro, sua mulher lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque, e com ele eu estabelecerei a minha aliança, que será eterna para os seus futuros descendentes. Logo em seguida, Deus ordena que haja aqui a circuncisão e promete a Isaque, a Abraão e a Sara. Por algum motivo eu não coloquei essa parte aqui da circuncisão aqui, lamento. Em seguida vem o último episódio aqui, antes do cumprimento da promessa, que vem os anjos ali visitar Abraão, falam que Sara vai engravidar e tudo mais. E depois esses anjos vão embora para Sodoma, para destruir Sodoma. E Deus, o anjo do Senhor, fica discutindo com Abraão sobre quantos justos Deus vai poupar a cidade de Sodoma. Vocês vão lembrar desse texto. E é bonito o acerto de Abraão. Aqui ele volta finalmente a acertar, depois de vários erros. Ele acerta e diz: Senhor, tenha misericórdia. E, enfim, chegam num acordo. E é interessante, os comentaristas dizem, isso tem que ver com uma negociação no mundo antigo.
Abraão começa com 50, mas ele quer chegar no 10. Ele fala, Senhor, se tiverem 50 justos, aí vai tirando 5, depois tira 10, depois tira 15. E aí chega no 10, aí Abraão já deve falar, com certeza numa cidade como Sodoma vai ter 10 justos. Não tem. Não tem. E chega a última situação do período, que é quando Abraão vai para a cidade de Gerar. E agora, turma, e isso é muito interessante, Sara agora não tem mais 65 anos. É uma senhora de 89 anos. E eles vão lá, tem um rei malandrão. Abraão fala, rapaz, você, Sara, com esse corpinho de 89, fala de novo que é minha irmã. É interessante. É uma senhora de 89 anos. E chegam lá e Abraão mente. E acontece exatamente o que aconteceu no primeiro erro ali com o faraó. E o rei dá as posses ali para Abraão. E é interessante que quando o rei passa as posses, ele fala assim, olha, eu estou dando para você e para o seu irmão. O rei fala isso. O rei é sarcástico com eles. Falou, não era seu irmão, estou entregando para o seu irmão, ok? Ok? E eles, enfim. Deus abençoa Abraão com os bens de Abimeleque. Essa é a tabela, turma, dos 25 anos de espera. É tudo isso que acontece. Quando eu olho uns erros, acertos e a mão de Deus. Eu falei tudo isso porque eu queria chegar no fim dessa tabela. Eu podia ter feito isso em 3 minutos, eu fiz agora. Quando eu olho, eu vejo um casal absolutamente comum. Nada de especial. Mentira, malandragem, quer resolver logo com Ismael, egoísmo. Mas também, não só as coisas ruins. É alguém que sabe obedecer. É alguém que crê, que confia. E é alguém que é misericordioso e humilde. Mas o que me chama a atenção nessa tabela é a última linha. Deus sempre age com graça, cara. Sempre. Quando tem erro de Abraão, às vezes tem a flecha, indicando que, em vez de Deus descer a lenha em Abraão, Deus abençoa. Às vezes tem a flecha também quando Abraão acerta, mas às vezes nem tem. Deus não fala nada, não faz nada quando Abraão acerta. Mas quando ele erra, parece que às vezes ele abençoa. Eu quero trabalhar um pouquinho com vocês então. O que essa tabela, ou essa história como um todo, tem que ver comigo e com você? Porque o fim da história eu só vou trazer agora semana que vem. Eu falei para vocês que a promessa tinha 3 elementos. E os 3 elementos eram a terra, o povo e o legado. A terra, que é a região que ficou para o povo judeu. O povo, que é o povo de Israel. E o legado é que, de alguma forma, por meio de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E hoje a gente sabe que através do Messias, da pessoa de Jesus, que é da linhagem de Abraão. Mas eu quero trabalhar essa aplicação dessa promessa a partir de um texto de Gálatas, que menciona a nossa relação com Abraão. E aqui que a coisa vai ficar interessante, porque nós temos um vínculo com Abraão que muitos judeus de nascimento não têm. Porque Gálatas ele coloca, em termos espirituais e teológicos, quem de fato é um filho de Abraão. Olha o que o texto diz. Considerem o exemplo de Abraão. Está citando Gênesis 15:6. Ele creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. E Paulo vai dizer aos Gálatas o seguinte: estejam certos, portanto, que os que são da fé, estes é que são os filhos de Abraão. A partir desse texto, turma, eu começo a ter autorização teológica
para aplicar a promessa de Abraão, ou os elementos da promessa de Abraão, àqueles que são filhos de Abraão. E agora nós vamos brincar de teologia para valer aqui. Os filhos da carne, turma, não são os filhos de Abraão. Para o nosso Deus, os filhos de Abraão são aqueles que creram no Senhor. É isso que torna Abraão um filho de Deus, e é isso que torna alguém que crê em Jesus um filho de Abraão, um filho de Deus. Primeiro elemento da promessa é o elemento que envolve terra. Para o judeu é um pedaço de terra lá em Israel, que eles ficam, vão embora, voltam. Nós não temos promessa de terra, turma. Eu e você não temos. Se você não tem casa própria, você não tem promessa de que vai ter. E se você tem, não tem promessa que vai manter. Nós não temos promessa de terra. Pode ser que a Bolívia invada o Brasil, a Venezuela, e a gente fique todo mundo desalojado. Vai viver peregrino nesse mundo, pode ser. A gente vai para a Alemanha, Andrés. Mas é interessante que Deus, embora nunca tenha prometido para os crentes terra, um pedaço de terra, Ele se comprometeu com os crentes, olha, com um pedaço de céu. Ou, sendo mais preciso, de novos céus e nova terra. Para o crente, um pedaço de terra é um pedaço de céu. Onde está isso? Onde está isso? Hebreus 11. Hebreus 11 diz assim: todos estes, falando dos heróis da fé, viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Eu já vou dar spoiler aqui, inclusive Abraão. A única parte que Abraão recebeu foi o filho. Ele não recebeu nem terra, nem povo, nem viu o legado. Só viu o filho, que é uma pequena parte desse processo. E morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe. Abraão viu, vai ser a terra. Percebeu, e de longe a saudaram. Mas reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Que pátria que esses camaradas heróis da fé estavam esperando? Diz assim: em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. O crente, filho de Abraão, tem terra. Não aqui, mas tem. Interessantemente, quando ele fala disso, o primeiro personagem que o autor de Hebreus cita, pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, e aí menciona o que nós vamos mencionar semana que vem, o sacrifício potencial de Isaac. Interessante, né? Nós temos uma promessa de terra. Que mais? Nós temos a promessa de povo. Não de um povo físico, um povo com características culturais semelhantes, embora sejamos todos brasileiros. Olha, Deus fez um povo, e olha que interessante. 1 Pedro 2. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele está fazendo uma alusão ao texto da lei aqui de Deuteronômio. Mas olha o que ele diz aqui, falando dos crentes. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Nós temos a promessa de povo. Turma, imagina a gente sem Jesus. Às vezes eu faço esse exercício. Eu me converti relativamente cedo, 15 anos.
Eu fico imaginando, olha, se eu sou esse cara tão ruim e aprontador e já tem tanta coisa, sendo crente aos 15, imagina se ele não fosse aos 30, aos 50, aos 75. Mas hoje nós somos povo, e nós somos povos de filhos de Deus. A gente passou as festas de fim de ano com os nossos irmãos de sangue. Essa expressão irmão de sangue é interessante, porque me dá a ideia de que meus irmãos da igreja estão num nível abaixo. Eu acho que estão num nível acima. Porque o sangue que nos une, nós somos irmãos de sangue. Não do meu sangue, do seu sangue. Somos irmãos de um sangue que é mais precioso que o nosso. Sangue de cruz. Sangue do Filho de Deus derramado por nós. Isso é o que nos une como irmãos, como povo, como família. E Deus promete um legado. E eu fiquei pensando nessa questão do legado aqui. Embora haja teólogos que pensam diferente, o legado de Abraão é esse nome e de que ele seria uma fonte de bênção para toda a terra. Nós também temos promessa de um legado. A gente fala muito da glória de Deus, e a glória de Deus é aquilo pelo qual nós vivemos e tudo mais, mas a Bíblia não fala só da glória de Deus. Ela menciona que o povo de Deus, ele é um povo glorificado. Aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, esses também glorificou. O povo de Deus tem um legado eterno de glória com o Senhor da glória. Ou então, 2 Tessalonicenses 1,12, assim o nome do Senhor será glorificado em vocês e vocês nele. Tem alguma mão dupla, não simétrica, mas tem. E é interessante que nós somos esse grupo de pessoas que tem uma promessa de terra, de povo e legado. Mas na segunda parte da história de Abraão foi a parte do quê? Primeiro foi a promessa. Estou aplicando a promessa a gente aqui. Mas a segunda parte da história que nós gastamos aquela tabela foi a espera da promessa, que no caso de Abraão foram 25 anos. E eu quero fazer uma aplicação sobre a espera da promessa, usando o mesmo texto de Gálatas. Turma, Abraão esperou 25 anos por povo, terra e legado. Depois de 25 anos ele não viu o povo, ele não viu a terra e ele não viu o legado. Tudo que ele viu foi o filho, que era o começo de um povo que depois ia ocupar uma terra e queria trazer um legado. O que eu estou dizendo para vocês? Nem para Abraão, a promessa foi para essa vida. Espera de Abraão 25 anos, é bastante, para começar. Só que, turma, todos nós aqui passamos também por um período de espera bem grande para chegar na nossa terra, para sermos de fato um povo na sua plenitude e para termos um legado. E essa espera que nós temos, turma, é uma espera que não é de 25 anos. Pode ser. Se você morrer com 25, foi de 25. Pode ser menos. Mas normalmente é maior, cara. Maior. Eu estou com 47. Eu estava calculando ontem, antes de dormir. Falei, Senhor, faltam 40. Isso se eu viver aos 87. Que eu estou calculando mais ou menos. Tem gente com 80. Desculpa, pai, nada pessoal. Com 80 já está no bico do corvo. Não? Não. Acontece. Não? Mas a nossa geração já está cuidando mais da saúde. Não? Estão tentando. Não? Mas é uma espera, turma. É uma espera. As coisas não vão... A gente não vai receber o céu agora. O céu não vai descer aqui. Podemos pegar o pastor mais santo e pôr na presidência do Brasil, o Brasil vai continuar sendo o que ele é. Não é aqui.
Nós somos um povo, já desfrutamos eventualmente de alguns benefícios de ser povo. Mas dá umas tretas também. Desfrutamos de alguns malefícios de ser povo, que nós não vamos ter depois. Nosso legado, nós não sabemos, a gente vive uma vida difícil. É por isso que a palavra esperar, ela tem que ver no português com a ideia de esperança. Esperança é algo para o futuro. Esperança é a fé aplicada ao futuro. Fé é para o presente, esperança é para o futuro. E sabe o que eu vejo na Escritura, turma? A espera é a experiência mais comum dos servos de Deus. Mesmo quando há cumprimentos de promessas, eu pego Moisés, que é tido como libertador, ele vai 40 anos e fica no deserto esperando para voltar, para depois voltar para o deserto. Mais 40, 80 de deserto. Ou então Davi, que é ungido rei com, sei lá, uns 17 anos, e vai se tornar rei com 40, 23 anos de salinha, esperando. Ou então o bisneto de Abraão, o tal de José, 22 anos no Egito, esperando para reencontrar os irmãos e o papai. Parece que as coisas com Deus são meio assim. O Guimarães Rosa tem um livro, O Grande Sertão Veredas, ele tem várias reflexões sobre o sertão, aquele lugar inabitado que a gente diz. E ele vai dizer o seguinte: o sertão é uma espera enorme, tudo devagar. E o que eu digo é: a vida é um sertão, porque a vida é uma espera enorme. Um comentarista escreveu sobre Abraão o seguinte: Abraão tem uma vida que é 2 passos para frente e 1 para trás. E bem devagar, inclusive. Eu acho que seria 2 para frente e 2 para trás, às vezes. Bem devagar. E eu quero terminar falando algumas coisas importantes. Sabe qual é a minha crise para esse ano agora? 2024, pela primeira vez na vida deste homem aqui, do que eu me lembro como adulto, é um ano sem novidades. O que eu estou dizendo para vocês? Todas as atividades que eu farei em 2024, todas eu já fiz no ano passado. Não tem nenhum novo curso, nenhuma nova atribuição, a igreja é a mesma, os cursos são os mesmos, tirei alguns, mas não pus nenhum novo. Tudo que eu vou precisar fazer em 2024 é seguir. Eu entrei em crise nessas 2 semanas. Minha família teve que me aguentar. Porque eu falei, cara, eu tenho um ano que eu preciso só seguir. Aí, Du, eu lembrei da música que vocês cantaram. Aquele sarau dos antigos nossos aqui no outro prédio, do Marcos Almeida, em que ele tem a seguinte perspectiva: esperar é caminhar. Na vida com Deus, o esperar é a mesma coisa que caminhar. Esperar bem é a mesma coisa que caminhar bem. E esperar mal é a mesma coisa que caminhar mal. Falando em música, eu decidi então terminar o sermão de hoje, e vai ser assim nos outros, tá? Desculpa estragar o almoço de vocês cantando aqui na igreja hoje. Mas eu vou terminar com uma música sobre Abraão. Não é amigo de Deus, é uma música lá da época de seminário, da nossa geração, que o Daniel cantou E vou precisar da ajuda de vocês. Me ajudam? Vocês me ajudam? A letra está lá, que dá ideia do que é essa vida de Abraão que eu e você temos, em que o esperar é caminhar, em que as promessas não são para essa vida enfim. Eu vou ensinar a parte que vocês vão me ajudar. Vocês me ajudam a cantar? Me ajudam? Vocês me ajudam nessa parte? Ela vai voltar várias vezes na música, tá? Vocês me ajudam? É difícil decorar, olha lá. A semana que vem a gente canta ela inteira juntos. Hoje eu vou cantar a música sozinho, vocês vão me ajudar no uou, 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 ó. Uou, uou, um homem sentado na areia lá fora, contando as estrelas que o céu desaflora. Promessa divina em seu coração, terás muitos filhos, pai de uma nação.
Uou, uou, ali do seu lado pegou na areia, deixou que os grãos fugissem de suas mãos. Promessa de fé, eterna aliança, grande descendência, vem a salvação. Fechou os seus olhos para sentir o vento, não pôde negar sua preocupação. A idade compete com a esperança, promessa de fé, uma linda criança. Olhou no horizonte, se lembrou de quando deixou sua casa por amor a Deus. Promessa divina em rumo ao deserto, foi lá que encontrou o Criador de perto. Pra quem então se entristecer, mas desfrute do processo, o banquete do Senhor acontece no deserto. Pra quem então se entristecer, mas desfrute do processo, o banquete do Senhor acontece no deserto. Pra quem então se entristecer, mas desfrute do processo, o banquete do Senhor acontece no deserto. Musicão, hein? Turma, eu vou orar, porque essa é a história de Abraão, que tem uma promessa de terra, de povo e de legado, mas que passou com altos e baixos por 25 anos de espera, que é a nossa vida em que esperar é caminhar. Oremos então. Senhor, muito obrigado pelo exemplo de Abraão, obrigado pela honestidade bíblica quanto à história dele, as dúvidas, as inseguranças, a conversão, a fé, a forma graciosa como o Senhor tratou ele em todos os momentos, nos bons, nos difíceis, nos de acerto, nos grandes erros. Obrigado porque com essas vozes antigas a gente pode ouvir que são personagens antigos, mas a voz do Senhor continua a mesma. Obrigado por esse tempo aqui e nos dá uma compreensão bíblica, teológica, real, que muda a nossa vida a partir da Tua revelação. Obrigado por tudo, nos dá uma semana, lembrando que somos peregrinos, mas que temos da parte de Deus um povo, um pedaço de céu e um legado, que é a Tua glória em nós. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.